Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Bonfim Paulista, das redes sociais e também do nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a magistrada Amanda Barbosa. A doutora Amanda Barbosa é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, professora de Direito e Processo do Trabalho na pós-graduação da FAAP e na Escola Superior de Direito. Ela também é coautora dessa maravilha aqui, este livro, Magistratura e Formação Humanística. Muito legal. A nossa pauta de hoje, a prova trabalhista à luz do novo CPC. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Ok, doutora Amanda Barbosa, muito obrigada a sua presença. A gente está muito feliz com você aqui. Obrigada a vocês, doutor Marcos, por esse convite. Para mim é uma grande honra. Tá certo. Doutora Amanda, a nossa pauta é uma pauta bastante atual, né? Bastante... o pessoal está curtindo muito aí, principalmente tem relação com o novo CPC. Eu te pergunto o seguinte, alguns colegas, né, e juristas também, eles atribuem aí o novo CPC ser bem moderno, né? E considerando essa linha, será possível trazer essa modernidade em nível de provas aqui para o processo trabalhista, doutora? Bem, esse comparativo entre o processo trabalhista e o processo civil já é bem antigo, sobretudo em razão das recentes mudanças que o processo civil vem sentindo, enquanto a nossa CLT, apesar de ser um diploma maravilhoso, vanguardista, não tem tido a mesma oxigenação. Então, em função da busca dessa eficiência, há esse diálogo de fontes constante entre a CLT, o processo do trabalho e o processo civil, de forma que em relação à matéria prova não será diferente, né? Também buscaremos dessas novidades as possibilidades de um revigoramento em busca da eficiência do nosso direito do trabalho, que é o que nos interessa. Sem né? dúvida, doutor. Agora, é correto afirmar, né, que a prova é o núcleo, ou seja, o elemento principal do processo. E por quê, doutora? Sem dúvida. Eu sempre costumo iniciar as conversas sobre provas exatamente focando essa importância, essa centralidade. A partir do momento que nós abandonamos os sistemas místicos de julgamento e passamos a adotar um sistema no qual deve incidir a persuasão racional do magistrado, a base, a centralidade, o fundamento dessa decisão é sem dúvida a prova obtida no processo, né? Então eu costumo brincar que é saber o que provar, como provar, quando provar e a quem cabe, né, esse ônus da prova, que também é um grande desafio no cotidiano da advocacia. É verdade. Doutora, agora durante o desenrolar processual, né, o patrono às vezes tem as provas em mãos ali. E evidentemente que eu estou falando no caso de um patrono, de um reclamante, né? Sim. Ele deve também apresentá-las oportunamente. E qual é esse momento, doutora? Certo. Essa questão do momento de produção da prova vai depender muito do tipo de prova pretendida. Nós temos no processo do trabalho uma grande incidência da produção de prova testemunhal, né? Que não obstante seja uma prova corriqueiramente chamada de uma prova extremamente falível em razão de ser o produto de uma subjetividade, né? Porque com testemunhas nós estamos trabalhando com fontes fechadas de informação, primeiro de tudo, e que também tem toda uma carga de subjetividade na interpretação dos fatos que leva a juízo, né?
Então, a depender do que se pretende em termos de prova, o momento também vai variar. Mas no processo do trabalho, nós sabemos que há uma grande importância da prova testemunhal, desconstituindo documentos, porque grandes questões debatidas no processo do trabalho, como horas extras, vínculos trabalhistas, são matérias que têm apenas, por parte do trabalhador, esse subsídio testemunhal, porque ele não dispõe da prova documental, né? Doutora, agora nesse mesmo viés, é evidente que a interpretação é subjetiva, né? Mas para poder formar pontos de convicção, que vão sustentar uma decisão a ser futuramente prolatada, Sim. Quais provas têm, na verdade, mais peso, doutora? A prova testemunhal ou a prova documental, ou depende? Fico com a terceira opção. Né? Essa questão do valor de cada prova, ela se encontra superada no nosso atual regime, que já conviveu com a chamada prova tarifada. Salvo algumas exceções pontuais em que o nosso ordenamento ainda exige determinada prova para certas questões, o corpo de delito, né, nos crimes que deixam vestígios, enfim, casos bem específicos. Na verdade, há um princípio que incide em matéria probatória, que é o da unidade da prova, pelo qual as provas não têm um valor pré-fixado e devem ser avaliadas em seu conjunto. Nesse sentido, até mesmo uma prova pericial produzida no processo do trabalho, ela tem que ser sopesada com eventuais provas que contradigam as conclusões do expert produzidas em audiência. Né? Sim. Então não há um peso pré-estabelecido, né? Apesar de sabermos de toda essa condição que envolve a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal. É interessante quando a gente passa a estudar o direito sobre um viés transdisciplinar, nós vemos que o processo é muito mais do que essas técnicas tão sisudas que estamos habituados a pensá-lo, né? Em verdade, é um produto humano, em certa medida. Então, a subjetividade da prova testemunhal, sem dúvida, é algo que nos faz conviver com uma verdade que é uma verdade processual. Simplesmente, a verdade efetiva, essa total coincidência dos fatos, é muito difícil de ser reconstituída, né? Então, nós acabamos tendo que perder essa ingenuidade, em certa medida, de achar que no processo nós conseguiremos essa reconstituição absoluta dos fatos. Então, a gente acaba se conformando com a verdade processual produzida no contexto de um procedimento regrado pelo contraditório e pela ampla defesa. Acho que cabe muito dizer também que é importantíssimo trazer um pouco de humanidade para o processo, né, doutora? Sem dúvida. Enxergá-lo o processo com essa humanidade, né? Então, tá certo, doutora Amanda. Olha, meus amigos, nós ainda temos algumas entrevistas da ARP, da Associação dos Advogados, por ocasião do churrasco realizado, do tradicional churrasco anual, que foi realizado nas dependências da Ordem dos Advogados. Eu gostaria que você conferisse aí a impressão de alguns colegas que, como nós, lá estiveram presentes. Veja aí. Se o tempo passou, eu fui feliz. O tradicional churrasco da Associação dos Advogados 2015 aconteceu no último 1º de maio nas dependências da OAB Ribeirão. Foi uma ocasião perfeita. A comida, a bebida, a música e principalmente as companhias marcaram a importante confraternização. Bom, eu fico satisfeito porque a associação este ano vai completar 45 anos. Foi fundada em 1970, inclusive fui um dos fundadores. E eu vejo hoje essa geração nova prestigiando esses acontecimentos. Eu agradeço a atenção e a oportunidade de nós estarmos aqui todos nessa festa tradicional de 1º de maio, como você bem disse. Toda a advocacia de Ribeirão Preto e região podendo comemorar e tirar o terno e poder aqui sorrir e abraçarmos uns aos outros. Esse churrasco da ARP, ele promove efetivamente a integração entre os advogados em Ribeirão Preto,
ainda mais numa época em que a sociedade exige do advogado um posicionamento sobre as questões políticas que envolvem a sociedade. E certamente nós fazemos essa integração com alegria, com a festividade entre a nossa classe. É um momento de confraternizar da advocacia, a associação que exerce um papel fundamental em Ribeirão Preto, e o importante da advocacia é essa união. Por quê? O advogado se encontra sempre em batalhas, e batalhas onde o lado de um dos lados da mesa acaba muitas vezes impedindo essa confraternização. E hoje é o momento de sentar, relaxar e curtir. Parabéns, ARP. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis, compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo a magistrada doutora Amanda Barbosa. A nossa pauta, a prova trabalhista à luz do novo CPC. Doutora Amanda, o nosso ordenamento jurídico, né, ele reconhece meios típicos e atípicos de prova, sendo estes submetidos principalmente à licitude e à moralidade. Isso é sempre, doutora? Esse ponto é bastante interessante, que uma das tendências verificadas no CPC foi a de tentar positivar certas práticas já constatadas na jurisdição. Uma dessas questões, inclusive, foi dessa dosagem, dessa proporcionalidade ou não na admissão de algumas provas que, apesar de não serem típicas, são trazidas ao processo. Os meios típicos são aqueles estipulados expressamente, né, tanto no CPC quanto na CLT, e os atípicos seriam todos os demais, desde que moralmente legítimos, que não caíssem na ilicitude. A questão é o que é ilicitude, que é a grande discussão, né? Verdade. Até quando que a prova se torna ilícita, né? E em que situações mesmo uma prova inicialmente ilícita deve ser admitida no processo em razão dos valores em contraposição naquele caso, né? Então, para exemplificarmos para o nosso interlocutor, né, Dr. Marcos, por exemplo, a questão no processo do trabalho das gravações ambientais. Hoje todos nós temos um celular que tem uma câmera, né, que tem um gravador. Então se tornou muito comum, né, que esse tipo de prova, de conversas no âmbito do trabalho viessem depois para o processo como prova de pretensões. Então a questão também da verificação da utilização da internet pelas empresas, né? O que está em jogo nessa discussão? Os valores da privacidade, da intimidade, né? E os valores envolvidos no processo trabalhista cuja prova se pretende, né? O CPC ele chegou a prever a possibilidade da aceitação de provas ilícitas a critério do magistrado. Isso depois foi retirado, né? Isso depois foi retirado, então a discussão
continua sendo casuística, caso a caso, essa análise de ponderação. Tá certo. Doutora, como a senhora vê as chamadas provas agora contemporâneas, né, como rastreamento do uso da internet justamente pelos trabalhadores no âmbito da empresa, doutora? Que a gente acabou de falar aí, a senhora acabou de se referir, né, da importância, porque a internet é uma realidade hoje. Né, é uma realidade irreversível. Sim. E as empresas também têm que se adaptar, né, a essa nova realidade. É uma ferramenta de trabalho. Isso. Eu gosto de pontuar isso. O que falta muitas vezes por parte da empresa, a título de prevenção, é deixar bem claro isso, que essas ferramentas estão sendo disponibilizadas como instrumentos para o trabalho, né? E que o uso irregular disso pode gerar uma reprimenda que tem o seu fundamento, inclusive, uma vez que o acesso a determinados sites, ou mesmo a utilização do tempo que deveria ser voltado para o trabalho com outros focos pode prejudicar a atividade empresarial. A questão do acesso a sites pode colocar em risco todo um programa de sistemas, né? A questão da segurança mesmo, de bens imateriais que hoje, muitas vezes, são mais importantes no âmbito de uma atividade empresarial, né, do que os bens materiais propriamente ditos. Então, é uma preocupação condizente nesse sentido. O que falta, por vezes, volto a reiterar, é essa informação clara, né, para que possa, de fato, legitimamente ensejar uma reprimenda pelo uso indevido. Certo, tá certo, doutora. Olha, meus amigos, eu quero convidá-lo a participar aqui conosco do ADVJus. É só você me enviar uma sugestão de pauta ou mesmo um nome para que você veja a entrevista aqui sendo concedida a nós no ADVJus. O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Vou ficar esperando. Ligeiro intervalo, pequenininho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com satisfação, estamos recebendo a magistrada juíza do trabalho, a doutora Amanda Barbosa. A nossa pauta, a prova trabalhista à luz do novo CPC. Doutora Amanda, o novo Código de Processo Civil, né, com aplicação supletiva no processo de trabalho, é correto afirmar que ele ampliou o rol de meios típicos, né, de provas? E quais podemos destacar? Doutor Marcos, o meu destaque vai para a ata notarial, né, que foi uma mudança importante e certamente terá uma aplicação ampla também no processo do trabalho, né? Eu acredito que não propriamente seja um meio típico ampliado, mas houve uma inserção expressa no novo CPC do uso da prova emprestada, que é bem da nossa prática já trabalhista de muito tempo. O interessante é que não trouxe, que eu esperava que talvez eu tivesse uma resposta mais contundente sobre a natureza jurídica dessa prova, que a gente não reflete, mas traz uma série de repercussões pensá-la. Em outra oportunidade nós conversamos sobre essa questão, né? E uma modificação que, ao meu sentir, terá uma grande absorção pelo processo do trabalho é a inserção do princípio
do ônus dinâmico de produção da prova. Né? Nós já tínhamos uma tendência no direito trabalhista, processual trabalhista, de aplicação desse princípio, por sua similaridade com o direito do consumidor, que já previa essa forma de fixação do ônus da prova, né? Mas agora, estando no CPC, que tem uma aplicação subsidiária ao processo do trabalho expressamente prevista, né? Eu acredito que nós tenhamos realmente um avanço na utilização desse princípio, que cai assim como uma luva, né? Para as demandas trabalhistas, porque é o princípio que será invocado nas circunstâncias de dificuldade de uma prova para um dos litigantes, havendo a possibilidade de se deslocar dinamicamente de um para o outro, desde que dada a oportunidade da produção dessa prova previamente àquele que, numa fase anterior, não detinha esse ônus, né? Que é um procedimento que visa respeitar o contraditório. Então, eu destacaria do novo código, a princípio, esses 3 elementos que acredito terão uma boa recepção no processo do trabalho. Tá certo, doutor. Doutor, agora podemos depreender da afirmação, né, do princípio da distribuição dinâmica da prova do CPC no processo do trabalho, né? É que temos o contraditório e a ampla defesa, né, doutora? Sim. Então, precisa ter uma certa... toda cautela, né? É algo que sempre pontuo. Nós temos uma regra padrão de distribuição do ônus da prova, aquela clássica divisão, o fato constitutivo, o fato impeditivo, modificativo e extintivo, né? Então, entender as espécies de fato e essa distribuição do ônus é o primeiro passo para bem manejar a prova no processo. Bem, a partir dessa regra geral é que nós temos que pensar a incidência desse princípio, né? Agora, o que não pode haver é aquela surpresa, né, que impossibilita a produção. Ou seja, há uma intimação para uma audiência una, né, em que, a princípio, o ônus da prova está dividido dentro do formato padrão, natural, ao qual já habituados, né, e chega naquele momento da audiência, é feita uma inversão. Será que isso é viável? Não há uma surpresa que pode prejudicar as partes na produção da prova anteriormente visualizada, né? Então, entendo que é uma regra de procedimento também, né? É uma regra de distribuição de ônus e também de procedimento. Nesse caso, a parte tem que ser cientificada de que o ônus está sendo modificado, que compete a ela a prova que anteriormente não estava assim manifestada, e só então, numa outra oportunidade, dada essa ciência, é que o processo pode prosseguir com sua instrução. Esse é o meu entendimento para o respeito do contraditório. Certo, tá certo. Doutora, é verdade, né? É claro que, em que pese aí a imperiosa importância, né, dos dispositivos legais, né? Estamos falando, evidentemente, de provas no processo do trabalho, não podemos nunca deixar de reconhecer a importância do diálogo como um aliado, não é isso? Sem dúvida, né? A prova, a produção da prova, assim como também a negociação conciliatória, né, bem própria ao processo do trabalho, ambos são processos de comunicação, né? E a comunicação bem feita é que pode levar a resultados positivos ou negativos, né? Então, em específico sobre a questão da produção da prova, eu, por exemplo, me preocupo com uma alteração que foi feita quanto à oitiva de testemunhas, né? Como o nosso público é composto por advogados, por pessoas atuantes, é importante já ressaltar que houve essa alteração no sentido de que os advogados passaram a formular as perguntas diretamente às partes e testemunhas,
né? Então, haverá de se adotar um cuidado muito redobrado nesse procedimento para que nós não viciemos os depoimentos, chegando a resultados que não correspondam à efetiva vontade do declarante, né? Então, aquela preparação para evitar perguntas sugestivas, que já tenham a sua resposta embutida, né? Para buscar dentro de uma lealdade processual um resultado realmente mais próximo do justo, né? Certo. Então, são algumas atenções que teremos de ter daqui para frente. Nesse campo, todo cuidado vai ser pouco. Vai ser pouco, inclusive para né, que se mantenha o bom relacionamento, o bom diálogo no ambiente de audiências. É verdade. Doutora Amanda Barbosa, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. O que a senhora gostaria de deixar colocado em nível de provas ainda no processo do trabalho que a gente não falou aqui, doutora? Sim. Bem, como nós iniciamos aqui a conversa, essa constante comunicação, processo do trabalho e processo civil, ela é necessária para buscarmos aquilo que é mais interessante e exista em outro diploma. Eu só faço um pequeno alerta no sentido de que não podemos também esquecer que o processo do trabalho, ele visa instrumentalizar um direito material que tem uma função social diferenciada e que se rege por princípios próprios, né? Então, a gente não pode de forma alguma negligenciar que o uso, a utilização do processo civil depende sempre de omissão, mas também da compatibilidade com o espírito do direito do trabalho, né? Então, nesse contexto, apesar de termos uma CLT já 70 anos, a nossa velhinha querida, nós não podemos deixar de também trazer os méritos desse diploma, que continua sendo vanguardista e tem previsões maravilhosas. Ela, 70 anos atrás, já previa notificação postal que está sendo inserida agora, né? Então, esse é o cuidado que eu gostaria de deixar nessa conversa final, para que aquilo que seja válido, de fato, venha para o processo do trabalho, mas aquilo que não atende a esse seu espírito, que fique por lá. Certeza, doutor. Eu fiquei imensamente feliz com a sua presença. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Tá certo. Foi um grande prazer. Obrigado, doutor. Olha, meus amigos, você pode novamente rever esse programa com a doutora Amanda Barbosa. É só você acessar o nosso site. É www.advjus.net, ok? Acesse. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.